para condenados por crimes com grave violência contra a pessoa ou por crimes sexuais. Ficam de fora outros crimes hediondos, como genocídio, tráfico internacional de armas e organização criminosa. Juristas dizem que ainda é preciso avaliar como a lei vai ser aplicada, mas já há quem defenda que é preciso mudar alguns pontos para evitar que vítimas de crimes de racismo ou violência doméstica, por exemplo, fiquem mais vulneráveis. Muitas vezes, uma gravação feita sem o conhecimento do interlocutor é o meio mais fácil e seguro de uma vítima provar o crime. Vamos ver como será. Uma coisa é a lei, né? Outra coisa é a aplicação da norma. Hoje, no processo penal, a vítima ela é central. Ela é central e basicamente, a vítima... Então, como é que ela mesma vai se defender das agressões? A palavra da vítima realmente tem uma importância decisiva, tanto nesses casos de violência doméstica, quanto no caso de injúria racial. Mas, como eu falei, me parece que o texto legal hoje em vigor não é imune à necessidade de aprimoramento, para que haja a previsão, por exemplo, do emprego na acusação dessas provas produzidas pela própria vítima desses crimes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atendeu a um pedido da defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e suspendeu 3 ações de improbidade administrativa na Justiça Federal do Paraná. A defesa de Arthur Lira alegou que o STF já tinha rejeitado denúncias sobre os mesmos fatos na área criminal em 2017 e que, por isso, as investigações por improbidade não se sustentam mais. A segunda turma do STF ainda vai analisar a decisão de Gilmar Mendes, que também beneficia o ex-senador Benedito Lira, pai do presidente da Câmara. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, anulou a decisão do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, que tinha tornado réus o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco. Os dois chegaram a ser presos em 2019. Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da defesa de Moreira Franco e concordou que Bretas não é competente para analisar a denúncia feita com base na Operação Descontaminação. Segundo os advogados, os fatos têm conexão com outra investigação em andamento na Justiça Federal em Brasília, que ficará responsável pelo caso. A seguir, servidores do IBAMA dizem que a fiscalização está paralisada depois da limitação imposta pelo Ministério do Meio Ambiente. Acidente com um jatinho em Belo Horizonte. Durante o pouso, o avião saiu da pista e bateu numa árvore. Eustáquio Avelar tinha 76 anos. O piloto em treinamento, Gabriel dos Santos Nazaré, foi levado para o hospital de helicóptero em estado grave. O outro ocupante teve ferimentos leves. Segundo a ANAC, a documentação do avião está em dia. O CENIPA investiga se teria havido alguma falha do trem de pouso. 24 governadores entregaram uma carta ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Eles manifestaram interesse em firmar uma parceria para desenvolver estratégias de proteção ao meio ambiente. Só ficaram de fora os governadores de Santa Catarina, de Roraima e de Rondônia. A embaixada americana vai enviar a carta ainda hoje ao presidente Joe Biden. Centenas de servidores do IBAMA assinaram uma carta em protesto às limitações impostas pelo Ministério do Meio Ambiente. Na carta aberta ao presidente do IBAMA, mais de 400 servidores criticam a instrução normativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, emitida na semana passada. São regras que, na visão de fiscais e especialistas, dificultam a investigação das infrações ambientais. Isso porque os critérios passam a ser centralizados nas mãos dos chefes. Na prática, o auto de infração aplicado por um fiscal em campo terá que ser avaliado por um superior hierárquico, antes de virar um processo administrativo ou se tornar uma multa. Os servidores dizem que não foram consultados. Na carta, apontam dificuldade para cumprir o prazo de apenas 5 dias desde a constatação da infração pelo fiscal em campo até as fases de análises e julgamentos de infrações administrativas. E alertam que mesmo que o agente constate a infração em flagrante, este não poderá lavrar a multa ou qualquer outro termo e sim emitir um relatório,
sendo que não há prazo para a análise deste relatório pela autoridade hierarquicamente superior. Os servidores alertam ainda que todo o processo de fiscalização e apuração de infrações ambientais encontra-se comprometido e paralisado frente ao ato administrativo publicado. O resultado imediato e inevitável é a potencialização da sensação de impunidade, que é apontada como uma das principais causas do aumento do desmatamento na Amazônia, bem como de outros crimes ambientais no país. Simplesmente não vai ter fiscalização, é impossível. O próprio sistema, em prática hoje, ele impossibilita a execução dessa instrução normativa e não tem garantia nenhuma de que o superior hierárquico vai convalidar aquele relatório, né, já que a gente não pode chamar nem de multa propriamente dita. Então, os servidores ficaram indignados e perceberam que essa IN simplesmente inviabiliza o trabalho dos fiscais. A carta dos servidores coincidiu com a ordem para exonerar o chefe do IBAMA em Paranaguá, no Paraná. A TV Globo apurou que Antônio Fabrício Vieira recebeu um telefonema avisando que será exonerado do cargo com pedido de urgência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sem mais explicações. A demissão ainda não foi publicada no Diário Oficial. A unidade que Antônio Fabrício Vieira chefiava está em condições precárias, foi interditada pela Defesa Civil e foi responsável pela fiscalização de 100% das cargas de madeira que passaram pelo porto de Paranaguá. A assessoria do IBAMA respondeu que não há nenhuma relação entre a decisão de substituição e qualquer operação do IBAMA. Agora à noite, o Instituto disse que está revendo os dispositivos da instrução normativa com base no argumento levantado pela Carta dos Servidores e que, se forem procedentes as ponderações, serão acolhidas. Ambientalistas e entidades da sociedade civil lançaram um manifesto para que a Câmara dos Deputados ratifique com urgência um protocolo para redução de gases de efeito estufa. É chegar, escolher a marca, a cor, o preço e comprar. Tudo pesa na decisão, mas um outro fator poderia ser considerado: a preocupação com o meio ambiente. É o que pede esse manifesto, assinado por 29 representantes do setor de refrigeração e entidades de defesa do consumidor e do meio ambiente. Eles vão entregar o documento na próxima quinta-feira, Dia Mundial da Terra, para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do Progressistas. Quem assina o manifesto quer que o presidente da Câmara coloque em votação com urgência a chamada Emenda de Kigali, um compromisso para a redução de gases usados aqui no Brasil para a fabricação de geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado. O projeto, aprovado em várias comissões da Câmara, já pode ser votado no plenário, mas está parado há mais de um ano. A proposta surgiu em 2016 em Kigali, capital de Ruanda. Mais de 100 países já aderiram e começaram a substituir o uso dos gases conhecidos como hidrofluorcarbonetos, que não causam danos à camada de ozônio, mas têm um elevado potencial de efeito estufa, o que aumenta o aquecimento global. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor diz que a aprovação da emenda abriria créditos para a indústria brasileira. A indústria nacional, que também apoia a medida, vai ser beneficiada por fundos multilaterais da ordem de 100 milhões de dólares, né, e virão muito mais recursos para fazer uma adaptação da sua linha de produção às novas tecnologias. Então, a medida que resulta certamente, né, em empregos, na geração de emprego e renda, resulta na redução da conta de energia para o consumidor final. O Instituto Clima e Sociedade tem um estudo que mostra que o impacto do uso de aparelhos eficientes resultaria numa economia de 57 bilhões de reais até 2035, apenas com os aparelhos de ar-condicionado. 30 bilhões deixariam de ser gastos na geração de energia elétrica e 27 bilhões de reais seriam economizados na conta de luz, o que é ótimo para o planeta. A ratificação da emenda de Kigali pelo Congresso Nacional permitirá um ganha-ganha no sentido de modernização da indústria brasileira, economia no bolso das pessoas, na medida em que vai reduzir a conta de luz dessas pessoas, e também
uma boa contribuição para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, diz que a votação do projeto seria um bom sinal do Brasil na véspera da cúpula de líderes sobre o clima, que acontece na quinta e na sexta-feira. Seria muito importante para a imagem do país, notadamente nessa época que se discute tanto a questão ambiental, que o Brasil faça a sua lição de casa, combata o desmatamento e coloque a atualização tecnológica do setor industrial com a emenda Kigali em votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o plenário está votando essa semana projetos que entraram na pauta na semana passada, que pode colocar a emenda Kigali em votação na semana que vem, mas que ainda não houve um pedido. Hora da previsão do tempo. Anne Lotterman, boa noite. Eu estou vendo aqui que tem alerta de ciclone. Que ganhou força e agora já tem até nome, viu, Renata? Boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. É sempre importante esclarecer que toda baixa pressão é um ciclone, mas conforme essa baixa pressão vai ganhando força, vai mudando de nome. A baixa pressão ontem se transformou em ciclone subtropical. Ontem à tarde ganhou força e se transformou em depressão subtropical. E agora, com ventos ainda mais fortes, entrou na categoria de tempestade subtropical e foi batizada com o nome Potira, que na língua tupi-guarani significa flor. Próximo a esse sistema, o vento pode chegar aos 118 km por hora. Acima disso já é furacão. Mas calma, por sorte, tudo isso está em alto mar e lá deve ficar ao longo de toda a semana, se afastando muito lentamente. Amanhã, esse ciclone vai manter o mar bem agitado no litoral sul e sudeste, com ondas de até 3,5 metros e pode provocar chuva forte também, do litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná até Santa Catarina. E a ventania pode atingir toda a faixa leste do Paraná, São Paulo, sul de Minas e todo o estado do Rio de Janeiro, além de parte do Rio Grande do Sul. No Rio e Florianópolis, a chuva forte e volumosa já pode começar hoje à noite e a máxima é de 28 e 22 graus. São Paulo e Curitiba, repare, o volume é menor, mas se cair tudo de uma vez, pode provocar alagamentos. Em Porto Alegre, tempo firme, com ventania e máxima de 28 graus. Anne, você falou muito nas últimas semanas das cheias no norte, né? Os rios continuam subindo por lá? Continuam, Renata, continuam sim, porque a chuva continua, a região está na área onde a chuva não para e os temporais eles podem ser fortes em toda essa faixa laranja, que pega uma grande parte aqui da Bahia, Tocantins, Pará, até o Amapá. Em Salvador e todo o recôncavo baiano é alto risco de alagamentos. Em São Luís e Palmas, 29 graus, Belém e Macapá, 32 graus. E o sol, ele também aparece e não chove em parte de Roraima, Mato Grosso, sul de Mato Grosso, parte de Goiás, Minas, Espírito Santo, descendo pelo interior de São Paulo e uma grande área da região sul. Em Belo Horizonte, a máxima não passa dos 26 graus. Vitória e Goiânia, máxima de 30 graus. Natal e Teresina, 31 graus. Em Boa Vista, 35. E em Cuiabá, o calor volta com tudo e a máxima chega aos 36. Renata. Obrigada, Anne. 6 dos maiores clubes de futebol do mundo desistiram de integrar a Superliga Europeia. Os ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham decidiram deixar o grupo que anunciou um torneio sem a participação da UEFA. Com isso, eles reduzem à metade a lista original de participantes, que tinha 12 gigantes do futebol europeu. A seguir, a condenação do ex-policial Derek Chauvin pela morte do cidadão George Floyd.